Você põe para gravar? Sim, sim, pode deixar que eu coloco para gravar sim. Na hora que o pessoal entrar, eu começo a gravar. Beleza. Pode dar 2, 3 minutos aí que o pessoal entre, né? Sejam bem-vindos! Uau! Bem-vindos, pessoal! Olá! Elis de Ataro, vamos, pessoal que André vai entrando, Mauro! deixa a câmera ligada, pode estar em casa, pode estar de pijama, pode estar onde tiver, não tem problema. Iranjame, Demar. O microfone deixa mutado, mas o vídeo é legal você conectar aí para... Oh, que maravilha! Ana Valim, Gabriel, a Miriam, Milá, Ivana. Cristiane, uau, Monique, Elis, Gabriel. E quem vai entrando, vai chamando o pessoal aí da tribo, da sua cidade, fala aí, o pessoal já está lá. Mais gente. Jerônimo, boa noite. Não, o Jerônimo está assistindo de outro planeta, ele está em outro planeta. O Tiago está aí, o Tiago Neto, a Prashmira, aqui, bacana lá, Iterim. Que legal. Jataram, grande Jataram, Giancarte, opa, que maravilha. Isso aí, pessoal. E ainda dá tempo de ir compartilhando aí com o pessoal, chama o pessoal aí no grupo de WhatsApp da sua cidade e fala assim, ó, pessoal, tá começando, encontro único, imperdível, imperdível. Nova economia, melhores empresas para o mundo. Uhul! 1 minutinho para começar, pessoal, prepare o seu coração, quem quiser anotar. Prepare o seu coração. Caneta, papel na sua mão, depois tire uma foto para dizer que esteve no encontro da nova economia. Uau! Eu vou pedir para o pessoal botar uma câmera aí, pessoal. Quero ver. Não importa que você não fez o cabelo ainda, a gente entende que... Que está acordando agora. Olha a Lilian Seco ali, olha Lilian. Tem gente que não fez luzes ainda. Está comendo, está com feijão no meio loiro, meio moreno, tá uma parte progressiva, outra parte crespa, não tem problema, é assim mesmo. Jaqueline, boa noite. Boa noite. Cláudio Menezes. Daí, uau, que honra! Diretamente do Chile. Massaira, olha aí. Condor da Colômbia. Tabicharo de Porto Alegre. Vamos botando aí no chat, pessoal, a cidade da onde você está falando, para a gente ter uma ideia da onde você está falando. Natal, Renato, está aí, nosso querido Renato. Joaquim Cabra. De outro país também. Ou de outro planeta, né? Lília de Chapecó, Gabriel de Três Passos, Acumilai. Olha o Tabicharo aí, rapaz. Nossa. Joaçaba, São Paulo, Ribeirão Preto, Brasnorte, Mato Grosso, Gaspar, Santa Catarina, Arroio do Silva, Anchieta, Curitiba. Que bacana, demais. Então, vamos fazer a contagem regressiva para começar, Maxori? Vamos! 10, 9, é em espanhol, 8, até Aragão tá ali, rapaz. Aragão! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Um aplauso, todo mundo aplaudindo, todo mundo para assim. É assim. Aplauso com o microfone mutado é assim, ó. E com reação, bota o reação aí, ó. Um aplauso aí, vai no reação e põe vamos no reação. Aí, põe uma reação de palminha, gente. É os tempos de tecnologia, reação de palminha. Então, sejam bem-vindos a esse encontro da nova economia, que estamos num momento de transição do planeta. Tudo isso, né, Maxuri, que se precipitou com a crise. Acelerou tudo, Djalcon. Acelerou. Reinvente-se. O Maxuri deu uma aula de futurismo lá na montanha, que várias coisas que iriam acontecer até 2030. Já. 3 anos em 30, né? Foi 3 anos em 3 meses, né? 3 anos em 3 meses.
A próxima acelerou. próxima aula de futurismo, nem sei o que eu vou dizer. Talvez eu só sei que nada sei. Então, pessoal, mas nesse momento de caos, de inovação, nesse momento é um momento de repensar, né, como que está a nossa vida, esse momento de repensar como está a nossa empresa, os nossos negócios, e nada mais, né, nada menos do que trazer 4 feras aí do mundo corporativo, do capitalismo consciente, do sistema B. Os novos modelos, Jalco. A novos gente modelos. Não, foi assim. São pessoas muito especiais, muito, muito especiais. Eu vou falar aqui o nome e a expertise de cada um, tá? E vou deixar no mistério o que tem a mais, tudo bem? Então, olha só, nós temos aqui a Tiane Martins, que ela é da rede do movimento do Reinventando as Organizações. Gente, o livro Reinventando as Organizações, de Frederic Laloux, transformou meu mindset aqui empresarial, né, das empresas evolutivas, as Steel Corporations, e a Tiane vem trazer essa expertise, essa metodologia, essa tecnologia para a gente. Quem mais? Fala o próximo aí, Djalco. O Marcel Fukayama do Sistema B, incrível, né? Todas as empresas, né, Maxuri, que a gente dá mentoria, coach, quando fala do Sistema B, eles ficam encantados, alguns até, eu quero saber mais disso, né? E hoje o pessoal vai se inteirar quais são os pilares, né, para uma empresa estar qualificada no Sistema B, que realmente... Max, seria o quê? A tendência do futuro, isso? Ou do presente? Já é do presente, cara. É a esperança do novo mundo. Marcel Fukayama, ele é o CEO América Latina do Sistema B. Então, maravilhoso ter a presença aí do Marcel, da Tiane. O Thomas Eckschmidt. Eu fiquei uma semana só pronunciando Eckschmidt para pronunciar bem. Não sei se estou pronunciando bem. Deu certo. Deu certo, né? Aí... E o Thomas, ele trouxe para o Brasil esse movimento chamado capitalismo consciente. Ele é coautor de vários livros do capitalismo consciente. É possível uma empresa consciente? Olha lá o livro! Então, seja muito bem-vindo. E temos aí a Nara Nishitani também. A Nara, tenho tido a honra, o prazer aí na rede The Forest de acompanhar a facilitação dela. Ela é uma facilitadora da sociocracia. Não sei se vocês sabem o que é sociocracia. É uma metodologia de autogestão de equipes, de gestão colaborativa, e eu estou adorando, já estou aplicando em várias frentes na minha vida. Enfim, vai ser uau, vocês vão ver que o tempo vai passar rápido e vai faltar tempo para tanto, né? Tanto que aqui essa equipe maravilhosa pode trazer. Eu tenho certeza que vão ter encontros futuros, e já visualizo esses 4 convidados na montanha do Condor Blanco em janeiro com a gente. Uau! Quem gostaria que isso acontecesse, põe um joinha aí, pessoal. Põe um joinha aí. Joinha aqui. Tem um joinha aí nas ações também, né? Aí, ó. Bom, né, Maxur? Então, a gente fez uma apresentação prévia, né? E, claro... Vamos deixar eles se apresentarem, né, Maxir, para eles explicarem bem, assim, de onde surgiu esse interesse por esse tema, por esse assunto, como é que fluiu. E eu acho que o pessoal está curioso, e enquanto o pessoal vai entrando aí, né, e quem já está na sala ainda tem tempo para convidar mais alguém, mas alguém assim que queira despertar a consciência. Vai lá, convida, ó, já começou, manda o link para eles, para a gente estar aqui nesse encontro fantástico. Então, Maxuri... É o seguinte, né, Djalco? Se a gente fosse ler aqui o currículo deles, já ia 1h30 só nisso daí. Pai, aí ia ser demais, né? Então, ninguém melhor do que eles próprios para se apresentarem. A gente decidiu, eles vão fazer, né, dar um tempinho, eles vão, claro, vai ser bem resumidinho, bem breve, mas para eles já trazerem a energia de cada um deles. Só um recadinho antes, né? As perguntas que vocês tiverem durante aqui essa nossa conversa, essa nossa roda de conversa, então vocês colocam no bate-papo as perguntas, né? E podem endereçar, ó, pergunta para o Thomas, pá, pergunta para a Tiane, pergunta para a Marileia, que iniciou o compartilhamento de tela. Aí o Randy, por favor, aí com a equipe. Aí, valeu. Então, é emoção, muita emoção.
Então, aí vocês vão pondo no bate-papo, né? Não sei se vai dar para responder todas as perguntas, mas vai ter um momento de responder essas perguntas. Aí você coloca o nome do convidado a quem é endereçado e a pergunta, tá? Então, vamos lá. Vamos pedir, então, que... Vamos começar com a Tiane Martins, que, por favor, se apresente aí, traga a sua presença, né? Como fala a Sol Devanita, fundadora do Condor Blanco, Consultório Solar, Revolução da Presença. Então, traga aí sua presença. Legal, muito obrigada. Obrigada, gente, pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu chego super feliz, até porque eu estava até agora há pouco também na transformatura, né, da nossa formação de líderes. Para quem não sabe, né, uma das minhas atividades é essa, né? E por isso eu chego muito feliz, né? Que a gente fala que a gente não tem formatura, a gente tem transformatura, porque esse trabalho que a gente faz tem esse cerne muito forte de realmente causar transformações na vida das pessoas, né? E, bom, meu nome é Tiane Martins, eu sou da Cuidadoria, que é uma organização que trabalha com desenvolvimento de líderes, mas em especial com líderes para as organizações dessa nova economia que está surgindo, né? Nossa base é muito ancorada, né, e inspirada, na verdade, no trabalho do Frederic Laloux, além de outras obras também, né? Quando você falou da história do Reinventando as Organizações, né, como é que isso chegou nas nossas vidas, assim, foi um livro que, logo que a Cuidadoria ainda estava iniciando, há uns 5 anos atrás, ele caiu no nosso colo e foi como se aquilo que o Laloux estivesse falando, né, naquele livro, ele já tivesse no nosso coração, né, na nossa cabeça, mas a gente não tinha palavras, né, para colocar aquilo. E a partir disso, né, assim, a gente descobriu também muitas outras obras e muitas outras pessoas aí, né, que foram contribuindo e que contribuem muito nesse trabalho que a gente tem feito de formar os líderes para essas organizações desse futuro que já né? Vocês acabaram de falar. E, enfim, né, promover realmente organizações e pessoas que tenham como um olhar, que tenham esse olhar e essa ação que promova e que sustente a vida em todos os seus aspectos, né, que ajude tudo que é vida, né, humana, as organizações, todos esses sistemas a prosperarem de uma maneira legal, né, assim, que contribuam de fato e não que simplesmente sejam com interesses aí lineares ou muito autocentrados, né? Assim, então a gente trabalha nisso, né? A Cuidadoria, que é a minha empresa, ela é uma escola e ela também é uma consultoria no desenvolvimento de liderança. Obrigada. Uau! Então aí vocês já vão investigar Cuidadoria, Reinventando as Organizações, né? Mostrei aqui esse livro maravilhoso. E a Tiane Martins, lá o Henrique Catavira. Maravilhoso. E o Thomas é nosso professor também aí, ó, lá na formação. Viu? Legal. Isso aí. Djalco, você quer chamar o próximo aí? Quero, então, já que passamos a bola aí para o Thomas, né, que já é professor aí, então, já que já está na sequência, então, Thomas, por favor, se apresente, bem-vindo a essa tribo, né, Condor Blanco, que realmente a gente está muito alinhado com tudo que vocês têm promovido e a gente queria escutá-lo. Legal obrigado pelo convite, né? Obrigado pela audiência, legal ver essa turma toda aí assistindo a gente. Adorei a transformatura, né? No nosso programa a gente fala de commencement, é um momento de começo de uma coisa muito diferente quando a gente forma um consultor, um agente de transformação de negócios conscientes. A gente está formando uma turma na Espanha e no México agora, e a gente vai ouvir a mesma coisa do Marcel, vai falar, Sistema B é um novo começo, né? Um despertar organizacional. Então, o que a gente está fazendo aqui, a gente está falando com um monte de gente que está criando novos começos. E, assim, o que é bacana, né? Depois da continuação do Reinventando Organizações, os fundamentos do capitalismo consciente são as ferramentas para a gente alcançar o que prega o Frederic Laloux, o Teal Organization.
Tanto que o livro prático de capitalismo consciente tem a cor teal, porque é o livro que leva de como fazer para levar as organizações para esse nível de autogestão, propósito evolutivo, integração de grupos de interesse, de stakeholders. E é tão fantástico que o que era antes uma coisa paralela de mercado, de ONG, de idealistas, este ano, para fechar, antes do Covid, o Fórum Econômico Mundial falou de stakeholder capitalism, um capitalismo que vai focar na geração de valor de todos os grupos de interesse, e não só mais do acionista. E é o que o Sistema V prega, é o que Reinventando Organizações prega, é o que a Cuidadoria faz. Nara, ainda não ouvi você, mas tenho certeza que você está nessa lista também. Então, é fantástico estar reunido num momento desse tão especial, tão importante, que, assim, alavancando essa mensagem, esse trabalho que o Condor Blanco traz com uma força tão grande. Obrigado. Gratidão, Thomas. E junto aí com o Maxuri, a gente está também encabeçando essa rede assim, colaborativa de equipes com propósito, trazendo assim, para essa empresas com propósito e pessoas que representam isso também. Né, Maxuri? Quem é o próximo aí, Mark, a se apresentar nesse bate-papo? Aqui com uma super bem-vinda, tapete vermelho para Nara Nishitani. Grata, gente. Também super agradeço o convite. É muito bacana, tem sido muito legal essa experiência, né? Esse experimento que a gente está fazendo lá no The Forest. Então, foi muito legal ter conhecido o Maxuri e grata pelo convite. Eu faço parte da Sociocracia Brasil. Então, a Sociocracia é uma plataforma para implementar a autogestão. Então, também, né, já que está todo mundo falando do Lalu, né, o que ele fala é isso, né, integralidade, propósito evolutivo e autogestão. E então a minha praia é essa, é a autogestão. E eu costumo falar assim que a sociocracia é como se fosse um sistema operacional, né, uma forma de implementar a autogestão que não seja começar do zero, né? Você já tem os padrões, já tem os princípios, já tem os processos e as práticas, né? A experiência de quem já fez isso antes para começar a implementar a autogestão na sua organização. Então, a gente trabalha com círculos, papéis, tomada de decisão por consentimento e tudo mais, né? Buscando sempre a equivalência, buscando escutar todas as vozes, mas sem perder a eficácia, né? Chegar no resultado, no propósito da organização. Eu trabalho também como consultora, então, na Sociocracia Brasil, eu atuo principalmente como facilitadora, né? Treinadora. Então, hoje também acabei de sair de uma aula, estava dando um curso. A gente está dando um curso da jornada, Muitas Vozes numa Canção. Então, no ano passado, a gente traduziu e publicou esse livro aqui, que é o Muitas Vozes numa Canção. É um livro de sociocracia, um manual passo a passo. Inclusive, o Frederic Laloux também tem um depoimento atrás. E foi feita uma campanha de crowdfunding que foi incrível, e todo o processo foi sociocrático do começo até o fim, para a gente ter esse livro em mãos. E aí agora um dos cursos que eu dou é o curso dessa jornada do livro. E o outro curso é um curso que já está na sua 5ª edição, indo para a 6ª. A gente está terminando também semana que vem essa 5ª edição, que é o SOUT, que é um curso de liderança sociocrática. E é um curso de 3 meses em que as pessoas elas têm um conteúdo teórico, mas principalmente elas participam de uma organização temporária sociocrática, participam dos círculos, têm trabalho de verdade para fazer, tomam decisões de verdade. Então, é um ambiente seguro, mas ao mesmo tempo muito real do que é uma organização auto-organizada, né, autogerida. Então, esses são os 2 cursos que eu estou dando no momento. E eu faço parte também da Bioinspiral, que é uma consultoria, e o nosso foco é cultivar a cultura regenerativa nas organizações. Então, essa visão, né, de organizações como sistemas vivos e o quanto que a gente vai trabalhar dentro de uma organização com esse pensamento, né, de regeneração, de criar essa cultura regenerativa. Então, acho que também tem tudo a ver com o que foi falado aqui até agora. Um pouquinho assim, né, tipo, em 2 minutinhos, essa apresentação. Tem alguém compartilhando tela aí. Acho que podia desabilitar essa possibilidade dos participantes compartilharem. Se o Range puder desabilitar.
Maravilha. Inclusive, estava lembrando aqui, a Nara falando da sociocracia, as reuniões facilitadas pela sociocracia, pela Nara, e uma das coisas que eu mais me impressionei é tratar as tensões, né? Chega aquele momento que todos estão aliviados, né? Que tratamos das tensões e a reunião pode ser produtiva. Maravilha. Exato, porque como as pessoas, como é um organismo vivo, as pessoas são como se fossem essas terminações nervosas daquele organismo. Elas sentem as tensões e isso tem que ser tratado dentro dos círculos, né, nas reuniões. É isso aí. Djalcon, e agora? E agora, né, para nosso quarto convidado, o Marcel Fukayama. Vou pedir para o Marcel se apresentar, né, ele que é aí o representante do Sistema B na América Latina, e explicar para muitas pessoas aqui, claro que tivemos já uma live com Condor Blanco, né, falando do Sistema B, mas que o Marcel possa explicar o que é o Sistema B também e como teve esse encontro, né, com essa metodologia, com toda essa parte. Por favor, Marcel, seja bem-vindo. Olá, boa noite a todas e todos. Prazer estar aqui com vocês. Super obrigado pelo convite. Agradeço também, não sei se a Silvinha está com a gente, a Silvia Luz foi quem construiu, articulou essa nossa conversa minha, ao menos como vocês construíram essas pontes. Então, nossa co-líder da comunidade B em Santa Catarina. Bom, eu sou empreendedor de impacto. Hoje meu tempo está dividido em 3 grandes dimensões. Uma delas é o Sistema B. Sou cofundador do Sistema B no Brasil e hoje estou na direção executiva do Sistema B Internacional. Então, hoje, 80% do meu tempo no Sistema B está para 19 países na América Latina e Caribe, onde a gente tem uma operação com 600 empresas B e mais de 15 mil em processo, que faz a América Latina a região que mais cresce no mundo, ao menos até a pré-Covid, eu diria, o cenário que impactou dramaticamente a nossa região. Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. E 20% do meu tempo no Sistema B está para a governança global do movimento, fazendo parte dos fóruns de gestão. Hoje nós temos 3.300 empresas B em 70 países. Então, o movimento de empresas B é reconhecido em diversos lugares como um dos principais movimentos econômicos, de inovação econômica aí dos últimos anos. Sei que já houve uma live, um webinar sobre Sistema B, mas rapidamente, só para vocês saberem, objetivamente, nosso movimento tem como objetivo redefinir sucesso na economia, para a gente considerar não apenas o êxito financeiro, mas o bem-estar da sociedade, das pessoas, do planeta. Nossa visão global é de criar um sistema econômico que seja equitativo, inclusivo e principalmente regenerativo para todas as pessoas e para o nosso planeta. Então, nossa crença é que as empresas são um importante agente econômico na construção dessa nova economia e aí, a partir dessa crença de que as empresas podem ser um agente de mudança importante, elas podem se comportar todas como uma empresa B. Hoje tem 125 milhões de empresas no mundo, de acordo com o Banco Mundial, e a gente acredita, o nosso trabalho é instrumentalizá-las, apoiá-las na mudança dessa cultura. Algumas já nasceram com um novo chip, né, o chip do impacto positivo, para que elas possam todas se comportar como empresa B, que significa propósito, responsabilidade e transparência. Propósito de impacto positivo, responsabilidade na consideração de stakeholders, como Thomas nos lembrou, que foi o grande tema do Fórum Econômico Mundial. Então, as empresas passam a considerar os stakeholders na sua tomada de decisão no curto e no longo prazo. E transparência, medir, gerenciar, reportar seu triplo impacto. Então, essa é uma das minhas principais dimensões de trabalho. Eu também tenho uma empresa B, por coerência, é uma empresa de investimento de impacto. Então, eu mapeio, seleciono, apoio com gestão, governança, acesso a capital e acesso ao mercado, empreendedores alinhados com o ODS, com a Agenda 2030, particularmente com os ODS 3, 4, 10 e 11. Então, saúde e bem-estar, educação, redução de desigualdades e comunidades e cidades sustentáveis. E aporta, através de uma rede de investidores, a gente tem hoje mais de 500 investidores, a gente aporta recurso para apoiar essas empresas. Se chama Dynamo, a minha empresa. E minha terceira dimensão, sou obcecado por governança, não tanto por amor, mas mais por dor, como empreendedor. Então, eu acabo dedicando uma parte do meu tempo também para apoiar conselhos de empresas e de institutos e fundações
aí em institutos e fundações. Hoje eu estou em conselho de organizações de educação pública e também de investimento social e filantropia. Então esse é um pouco do meu trabalho, do que eu tenho feito. Uau, maravilha! Quero até compartilhar, né? Eu estava em janeiro na Montanha do Condor Blanco e um casal de empresários que tem uma empresa de médio porte aqui no Brasil estava lá na montanha, fizeram a consulta comigo, depois me contrataram como coach e mentor. E aí falaram, olha, a nossa empresa tá bem, né? Só que a gente falta um propósito. E quando eles falaram isso, eu lembrei do Sistema B. Falei, tem um sistema de certificação com selo, né, para conciliar lucro com responsabilidade social e ambiental para todos os stakeholders. Acabei apresentando para o Jean Roversi e faz 2, 3 dias me falaram, já contratamos o Jean como consultor, já estamos entrando no processo de certificação. Então, fico muito feliz. É uma metodologia muito prática que realmente apoia esse ideal tão abstrato. Muito bem. Djalco, então você vai fazer a primeira pergunta, Djalco? Como é que é? Sim, vamos começar a roda de perguntas, mas eu queria saber do pessoal se eles estão gostando. Coloque aí no chat se estão gostando. Comente algo no chat e põe um ótimo, legal. Né? Já apareceu pergunta ali, Djalco. Já legal. começaram as perguntas. Nós vamos selecionar as perguntas, então bacana, pessoal, coloque as perguntas no chat. A gente vai selecionar algumas perguntas, tá, para o final, para os últimos 20 minutos. E aí, a Silvia Luz está aí também, ó, né? O Marcel perguntou, já está aí. Gratidão. Legal, gratidão, a Silvia está aí. Então, né, a gente vai fazer uma roda de perguntas, justamente nesse momento, né, que está passando o planeta, que é esse momento de crise, que começou uma crise na saúde, depois na economia, também uma crise, vamos falar, emocional, porque já são 2 meses de quarentena, e aí a gente tem dado muito esse suporte para as empresas, Condor Blanco também com terapias, né? Porque realmente as pessoas estão sentindo falta desse contato humano. E aí agora as empresas estão se reinventando mesmo, estão parando para pensar, algumas por necessidade, não estou tendo lucro, né? Eles buscam, às vezes, Maxuri, sem portas fechadas, como é que eu vou lucrar? Umas estão ainda focadas no lucro e outras, sim, realmente querem mudar o seu propósito. Então, eu vou começar com a Tiane, mas vai ser uma roda de perguntas para todos, né? Como a metodologia que vocês estão trazendo para essa roda pode apoiar, né, as empresas, as organizações nessa nova economia e nesse momento de crise ou de transformação do planeta. Então, eu queria que a Tiane respondesse primeiro, depois a gente vai estar na mesma sequência, o Thomas, depois Nara e o Marcel também trazendo como que a metodologia deles pode apoiar nesse momento. Então, Tiane? Legal. Bom, vou tentar falar de uma maneira assim mais ampla também, porque dentro do que o pessoal trabalha aqui, né, da Nara, do Marcel, do Thomas, acho que tem são como se fossem coisas, plugins, assim, né? Tudo se encaixa, né, nessa mesma grande coisa, né? Assim, a gente tem como entender as organizações, entender as necessidades organizacionais nesse cenário a partir de várias lentes, né? Vou aproveitar e vou trazer a lente do Reinventando as Organizações, que é o que já está mais, né, destacado aqui, né? Então, assim, nesse momento de transformação, assim, de alguma maneira, a gente já vinha sabendo que uma hora essa curva, né, que a gente fala da curva exponencial, né, esse gráfico, essa curva, ela ia virar, essa curva de transformação, porque a gente vinha já numa transformação especialmente impulsionada pela tecnologia, aumentando numa velocidade muito grande, enfim, isso já estava assim meio que óbvio, né, assim, para a grande maioria. Porém, as organizações, sua grande maioria, suas organizações têm as suas estruturas, né? Tem o seu jeitão de trabalhar, tem a sua forma de fazer, e muitas vezes é difícil, por mais que a gente compreenda que estão acontecendo mudanças, né, entender os comos, né, os caminhos, os meios hábeis, e muitas vezes até colocar prioridade, né, nessas mudanças. Então, de alguma maneira, essa pandemia, né, esse novo cenário, ele faz essa curva, né, realmente subir.
tanto no sentido do desenvolvimento da tecnologia, que acaba dando oportunidade mesmo de muita coisa nova se acelerar, né? E fazer com que as organizações também comecem a ter uma necessidade que agora é emergencial mesmo, né? De trabalho em rede, das pessoas estando em casa, elas de alguma maneira elas não estão, elas estão mais autônomas, entre muitas outras situações que, né, podem ser infinitos as dores ou os desafios das organizações de acordo com o segmento onde ela atua, enfim. Mas, quando a gente parte para esse novo olhar e a organização realmente se dispõe a esse novo olhar, né, pensando no macro e nessa lente que o Frederic Laloux traz para a gente a partir do Reinventando, a gente vai olhar basicamente para 3 pilares, né, assim, que são pilares que dão essa dinamização da transformação da organização. O primeiro deles é o que a gente chama de propósito evolutivo, né? Que é como é que essa organização vai revisitar o porquê que ela existe, porquê que ela é importante para o mundo e porquê que ela é importante para esse novo mundo, né? E muitas vezes ela vai precisar de reinvenções estruturais grandes, né? Enfim, né? Pode ser até que tem organizações que vão mudar completamente seus rumos, né? Então, mas essa revisitação da essência da organização e mais ainda de como é que ela está respondendo, né? Que é bem diferente de reagir, né? Que é o que muita gente está fazendo, né? Como é que ela pode, ao invés de reagir ao que acontece, ou seja, né, reagir a partir do medo, a partir do velho, né? Daquilo que é conhecido e que talvez não funcione, né? Mas como é que ela pode responder a partir de um novo olhar, né? O segundo pilar é o pilar da integralidade, que é como é que, a partir das pessoas, né, dos talentos, dos conhecimentos, dos saberes, mas muito além da inclusão da integralidade, né, do que essas pessoas podem trazer de colaboração para a organização, e aí a gente não está falando só de colaboradores, de funcionários, mas também de outros stakeholders, né? Como é que essa organização cria ambientes em que a inteligência dessas pessoas possa contribuir para esse novo olhar e para esses novos passos da organização, né? E que essas pessoas possam depositar mais do seu valor e das suas competências, das suas habilidades, desejando fazer isso para a organização, a partir desses espaços, digamos, né, de confiança e de confiança no potencial humano, né? E o terceiro pilar, que é o pilar da autogestão, que aí são esses comos, né, que vão estruturar, né, desde como o modelo dessa organização vai funcionar até o próprio dia a dia, como é que eu faço uma reunião, como é que eu tomo uma decisão, como né, que tipos de círculos, né, ou seja, de assuntos que a gente vai, essa organização, é importante transitar dentro dessa organização e as pessoas vão poder contribuir, né, nesses projetos, nesses círculos, enfim. Então, um dos olhares que existem disponíveis é esse, né, assim, e que já cria uma dinâmica bastante nova para a gente começar a fazer essas transformações, né? Especialmente quando a gente chega nos comos, né? Nessa parte da autogestão que o pessoal vai falar aí, tem mudanças bastante significativas, mudanças que vão impactar, né, em como as hierarquias, né, acontecem ou deixam de acontecer dentro das organizações, como é que as pessoas, de fato, se organizam para trabalhar e para colaborar nesses ambientes, né? Então, fico por aqui para deixar espaço para os demais. Uau, maravilha, Tiane! E é aí que eu quero ver, então, o complemento do capitalismo consciente, né? E o Thomas trazer para a gente agora a resposta dele. E essa pergunta que me fica ressoando, né? Como é que as empresas têm consciência, empresas conscientes? Bom, vamos escutar o Thomas. Fala aí, Thomas. É interessante da onde vem a consciência das empresas, né? No fundo, eu sempre gosto de começar, todo mundo que empreende, empreende para o bem. Todo mundo que empreende, empreende para melhorar alguma coisa. Vocês já ouviram alguém falar, vou ganhar muito dinheiro? O que você vai fazer? Não sei, mas eu vou ganhar muito dinheiro. Ou é droga ou o cara vai roubar alguém, né? É o único caminho de você, vou ganhar muito dinheiro. Normalmente a pessoa começa a falar, cara, minha vida não está boa, vou fazer alguma coisa para melhorar a minha vida, melhorar a vida da minha família,
melhorar um produto, eu acredito que o que eu comprei, a forma que se apresenta esse produto não serve, eu consigo fazer melhor. Melhorar um serviço. Então, essa é a intenção genuína do empreendedor, é criar, gerar valor que seja relevante para a sociedade, né? Então, de uma certa forma, esse é o propósito. Aí, quando eu começo a empreender, é a causa, o porquê que eu existo. O segundo ponto é interdependência, reconhecer que a gente é parte de uma coisa só. Então, quando eu começo um negócio sem dinheiro, o que eu faço? Vou buscar uma parceria aqui, uma parceria ali, eu começo a mapear os stakeholders do meu ecossistema e trabalhar. Quando alguém injeta muito dinheiro, quem é o mais importante? Já desequilibrou tudo. O terceiro ponto aí é a cultura. A gente fala de cultura responsável. Que valores que a gente vai ter de uma maneira da organização, do ponto de vista da organização, para alavancar a intenção da causa, o propósito. E o quinto elemento é a liderança. Tudo começa pela liderança, pela consciência de que você está para servir, não servir ao ego ou ao resultado de curto prazo, servir à sua causa, ao propósito. E isso gera um exemplo dentro da organização. Essa transformação, quando a gente fala também, gosto muito que o Lalu fala, propósito evolutivo, hoje eu começo com a intenção. O ambiente socioeconômico, ambiental muda, eu tenho que atualizar minha intenção para continuar relevante. Hoje a gente vê um monte de empresa sumindo, fechando, falindo, por quê? Perdeu a relevância, mudou a necessidade, mudou a demanda, o meu talento, o meu propósito não faz sentido no que está aí fora. Então, o grande desafio hoje é eu voltei para o Brasil para empreender, descobri que eu era um capitalista consciente e inconsciente. Quando eu descobri que existe esse modelo de trabalho, essa forma de operar, que isso é um modelo mental, você estrutura, você conscientemente aplica, é mais fácil de você ficar no trilho. Eu reconheci todos os meus erros de gestão, porque eu não tinha clareza de propósito, eu tinha intenção, era emocional. Enquanto isso não está claro, público, a gente se perde, né? Essa intenção tem que ser muito forte. Enquanto a gente não tem os valores que vão alavancar esse movimento, transformar o seu negócio em um movimento, deixar de ser uma transação utilitária, uma commodity, um produto ou um serviço por uma quantidade de dinheiro, mas ser um movimento onde as pessoas abraçam. Falar, cara, com esses eu vou. Então, isso é o que é capitalismo consciente, isso é que é um negócio consciente, né? E aí tem muitas questões. Ou a gente começa consciente desse modelo mental, ou a gente volta e reativa esse processo. Como é que eu volto e recupero a minha essência, a minha relevância? Como é que eu volto historicamente a explorar o que eu era, por que eu comecei, o que mudou no ambiente socioeconômico e atualizo a essência do meu negócio para continuar relevante? Então, dentro dessa jornada, Conscious Business Journey é uma organização que já tem 5 anos aí de jornada, mais de 650 consultores formados em 8 países. Os primeiros no Brasil, o primeiro curso que a gente fez no Brasil foi em São Paulo, mas o segundo curso foi em Salvador. Tem 2 empresas em Salvador que têm mais de 200 projetos de propósito organizacional. Só para vocês terem uma ideia do potencial, de como despertar isso, como você transforma, traz a organização de volta à essência. Começa uma organização com base em fundamentos sólidos de maior consciência. Aí você vai para uma certificação, sistema B, para você formalizar, criar isso como regra operacional. E aí não dá para ficar fugindo. Falou, cara, é assim que a gente opera, esse é o nosso ser. Então, esse momento é muito bacana, é o momento que você percebe as empresas que perderam relevância porque se desconectaram. Quantas empresas estão lá? E a pessoa pergunta, o que eu faço agora? Agora você começa a mudar para passar melhor na próxima crise. Porque a crise é um ajuste econômico. E pela primeira vez a gente passou por um ajuste econômico, social e ambiental ao mesmo tempo. Os 3 ajustes passaram na mesma crise. Então é a oportunidade para despertar, para começar a operar da forma que a gente realmente quer operar. A forma humana, humanizar todo esse ecossistema. Chega. Uau! Obrigado, Tom. Nossa, isso aí até anotei aqui no chat, até estou meio que fazendo até um resuminho aqui, anotei causa, interdependência, cultura, valores, né? O servir. É interessante que aí, como diretor da Escola do Coaching Express Condor Blanco, né? E aí, a gente tem escutado muito isso que o Thomas está falando.
muitas empresas, assim, algumas estão assim, o que vai dar lucro no pós-pandemia, né? Tipo assim, não é isso. Como é que está o propósito da tua empresa? Qual é a visão, missão e valores? É algo para bonito que você botou lá na sala de espera? Ou é algo que você está vivendo, né? Quer complementar, Dona? E o mais bacana, as nossas pesquisas mostram que as empresas que praticam isso têm 7 vezes, resultado 7 vezes maior do que a média de mercado. O resultado, o desempenho é até 300 vezes maior do que os outros. Então, falou, ó, assim, mas também não adianta ir pela vontade financeira. Esse é um movimento de dentro para fora. Uau, essa aí agora, bom, quem estava... A gente tem até uma frase aqui que é muito comum no Condor Blanco, né? Que a gente tem paixão por servir, né? A tribo Condor Blanco tem paixão por servir. E é isso, né? A lucratividade vai ser uma consequência de toda essa relevância. Eu acho que muitas empresas... Teve até interessante que algumas empresas que eu e o Maxer atendemos falaram assim, nossa, eu perdi um pouco nesse rumo aí, nesses 10, 20 anos, e agora na quarentena eles estão resgatando isso. Agora eu queria que a Nara complementasse também com a metodologia que ela traz aí da sociocracia, como que isso pode apoiar nesse momento também, né, de trazer os valores, trazer toda essa parte aí humanizada para as organizações. Legal. É como a Tiane falou, né? São várias perspectivas do mesmo, né? São prismas, mas de uma mesma coisa que a gente está falando aqui. E uma coisa assim, pensando no contexto, né, a percepção que eu tenho é que o mundo já era VUCA, né, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Só que agora, com a pandemia, isso ficou escancarado para todo mundo. Então, essa questão dessa incerteza, né, então a gente fala muito que a sociocracia ela ajuda as organizações se tornarem mais adaptáveis, mais responsivas e mais responsáveis, né? Muitas vezes assim os clientes, né, com quem eu trabalho em consultoria, por exemplo, muitas vezes eles já têm um propósito claro, evolutivo, já fazem um trabalho muito bacana da porta para fora, mas da porta para dentro ainda não tem estrutura, ou é assim, né, um pouco caótico, às vezes vai muito para o lado verde, então tudo é decidido por todo mundo, e aí acaba querendo buscar um consenso, e as coisas não andam. Ou então a organização é ainda hierárquica, naquele modelo antigo, que a gente sabe que já não atende mais, né? Um modelo de comando e controle, em que as decisões são tomadas lá em cima e o trabalho é realizado lá na ponta, e essas pontas não se conversam, né? Então, o que a sociocracia traz são ferramentas, né? Como eu falei, aquele sistema operacional que tem os princípios, os processos e a prática para distribuir a autoridade. Então, né, um dos pilares é isso. Então, em vez de você ter essa separação entre a pessoa que manda e a pessoa que obedece, você distribui a autoridade. Então, são todos líderes, só que em momentos diferentes. Então, essa distribuição de autonomia, deixando claro qual que é o papel daquela pessoa ou daquele grupo de pessoas, traz essa possibilidade de adaptação, né? Então, a cada parte da organização recebe informações do contexto e consegue tomar decisões de forma autônoma dentro do que foi determinado por aquele domínio, né? Para aquela alçada de tomada de decisão. Então, esse é um dos grandes pilares, né? Distribuição de autoridade em círculos e papéis, que são as ferramentas com que a gente trabalha, né? Então, como se a gente visualizasse, né, um ser vivo, né? Então, por exemplo, o papel seria como se fosse a folha, o círculo como se fosse a árvore e a organização como um todo como se fosse aquele ecossistema, aquela floresta, né? Então, ou então se fosse o corpo humano, né, são os órgãos, as células. E a gente trabalha, então, com esse design organizacional em que a autoridade está distribuída ao longo da organização.
O outro pilar é a tomada de decisão, né? Então, a Tiane mencionou isso, assim, né? São as reuniões mais eficazes. Como é que eu faço para que a organização seja adaptável e melhore de forma contínua? Então, a gente tem uma tensão, então alguém traz uma tensão, tem uma reunião do círculo e aquela tensão vai ser tratada e uma decisão vai ser tomada que não é aquela decisão ideal, perfeita, maravilhosa, mas ela é boa o suficiente para cuidar do agora. Então, isso é o que a gente chama de consentimento, a ausência de objeções. As pessoas não têm objeção, ok, tá bom o suficiente para a gente testar? Vamos testar, vamos fazer um experimento, vamos testar por 3 meses, avalia e vai melhorando continuamente. Então, são ciclos curtos de feedback e esse é o terceiro pilar, né? Porque nada disso funcionaria se não tivesse essa retroalimentação, né? Como na natureza, a gente tem sempre um estímulo, atinge um determinado limiar, tem uma resposta e aquilo é avaliado para ser melhorado continuamente. Tá? Então, em resumo, assim, essa é a essência da sociocracia e como que ela pode apoiar as organizações a cuidarem da porta para dentro, né? E na medida em que a gente utiliza essa ferramenta, todas as vozes são escutadas, porque a inteligência da organização, ela está em todas as pessoas, né? As organizações são feitas por pessoas. E na medida em que a gente escuta todas as vozes, né? Que é o princípio da equivalência, todas as vozes importam num processo de tomada de decisão, a gente consegue capturar, né, e usar a serviço daquele propósito a inteligência coletiva da organização. Tá? Então, a gente fala que não tem mais o chefe, né, o CEO, ele é substituído pelo propósito. Então, todas as decisões, elas são tomadas escutando todas as vozes na direção daquele propósito da organização. Acho que eu falei praticamente de tudo. Então, só pensando assim, em termos de princípios que podem ajudar nesse momento também, eu sinto que o que acaba acontecendo no momento Covid é que as organizações, elas se espalharam, né? As pessoas estão trabalhando em casa e exige uma confiança muito grande. E quando a gente faz esse processo de dar autonomia, isso exige uma corresponsabilização. Então, o outro princípio que é muito claro é essa responsabilidade de cada um pelo propósito, pela organização como um todo. E o outro princípio também da transparência, né? Eu acho que o Thomas mencionou isso, ou o Marcel, não lembro mais, mas é essa questão da transparência, a informação que flui. Né? Então, quando a gente trabalha dessa forma remota, todos esses elementos colaboram para que a organização seja mais responsiva. Então, a gente teve um exemplo, assim, para mim, muito, muito claro, né, do Grupo Anga, por exemplo, que é um grupo que trabalha com sociocracia, com autogestão. E, assim, tipo, minuto zero, a gente ainda estava assim pensando, né, o que está acontecendo, e eles já estavam fazendo workshop sobre trabalho remoto, contando como é que eles trabalham. Então, foi né, um processo muito bonito que eles contaram para a gente que foi feito porque eles são auto-organizados e puderam tomar essas decisões muito rápidas. Então, essa adaptação, eu acho que talvez nesse momento seja o que eu salientaria, que a sociocracia, a autogestão em geral dá. Maravilha, Nara. E eu tenho visto aí ao vivo esse processo, como as pessoas se empoderam, como começa, né, a juntar o coração, a mente, as ações práticas. É impressionante quando o poder é compartilhado, como se ativa esse líder que cada um tem dentro, né? E essa irmandade. Mas é um desafio também, porque surgem as resistências, surgem os conflitos de ego, então esse nosso lado claro e escuro vindo à tona, mas com uma tecnologia que facilita essa transição, vencer essas resistências. Então, é maravilhoso poder estar num tempo que tem essas ferramentas, né? Então, falando de ferramentas, vamos agora escutar do Marcel o que o Sistema B e todo esse movimento do B pode apoiar nesse momento a lidar com essa crise, a superar e a criar um mundo melhor para todos. Obrigado, Maksuri. Acho que uma das evidências que uma pandemia como essa nos mostra, nos traz,
onde estão as fragilidades e as vulnerabilidades do sistema. Então, é um grande golpe. E aí, quando você vê aquilo que é mais frágil, é o que desmonta. Então, a gente está vendo muitas empresas simplesmente numa situação muito difícil. Isso para nos limitar à empresa, para não falar do ambiente político institucional. Quando, em 2008, na crise do subprime nos Estados Unidos, Warren Buffett, na época, ele disse: é quando a maré baixa que a gente vê quem nada pelado. Né? Então, o que a gente percebe na pandemia é que a crise sanitária, e que por consequência tem gerado uma crise econômica, ela na verdade está sendo uma consequência. Ela simplesmente bota a luz, o holofote, em problemas estruturais que a gente vive. Uma evidência disso é que provavelmente nós só alcançaremos o principal compromisso que a nossa espécie assumiu, que é o Acordo de Paris, se a gente mantiver as mesmas taxas de emissão de gases que a gente teve nos últimos 2, 3 meses, causado por causa de uma pandemia. Então, e a gente está em 2020, faltam 80 anos para o Acordo de Paris. Então, no ritmo que a gente está, o painel climático da ONU já apontava um aquecimento médio de 4,8 graus, num acordo que era de 1,5 grau, com uma margem de erro de até 2 graus. Então, a pandemia nos mostra várias faces e várias fissuras estruturais que o sistema econômico, político, com consequências graves, consequências ambientais e enormes distorções sociais, nos mostram. Né? Então, o preço da desigualdade vai ser altíssimo, já está sendo altíssimo para o Brasil e para a América Latina. Não é à toa que a América Latina vai ser a região mais afetada por essa crise sanitária e econômica, porque é um continente é uma região extremamente desigual. Então, o sistema B, eu diria que contribui, recortando isso para a dimensão empresarial ou para a comunidade empresarial, contribui primeiro numa reflexão quase de identidade dessa empresa. Qual é o papel dessa empresa no mundo? Para que ela existe? Qual é a missão dela? Para que ela serve? Eu fiz administração de empresa, me lembro bem da aula 0 de administração, me incomodei bastante na época. Só hoje eu consigo consigo identificar o meu incômodo, mas eu me lembro bem de uma fala que a missão da empresa era maximizar lucro. Esse é o entendimento legal em alguns países, incluindo os Estados Unidos, e a tal chamada de primacia do shareholder, ou primacia dos acionistas. O papel da empresa é muito mais que isso. Não é incomum empresas deixarem de existir quando elas passam pela avaliação de impacto B do sistema B, porque a gente faz perguntas filosóficas e muitos fundadores, empresários, executivos começam a se perguntar: nossa, mas eu nunca me perguntei isso, nunca perguntei para o meu sócio isso. O que é sucesso para a gente? Como a gente mede? Como a gente reporta? Como a gente dá transparência a isso? Eu nunca me perguntei qual é o meu papel na redução de desigualdade no mundo. Eu nunca me perguntei qual o múltiplo salarial da minha empresa. O meu salário como CEO é dividido pelo salário mais baixo na minha empresa, e com isso eu vou ter o múltiplo salarial. Eu nunca me perguntei quais as fontes de energia do meu negócio, como é que eu posso gerar valor para a minha comunidade, para o meu entorno. Então, são 200 métricas que a gente tem na avaliação em 5 dimensões, incluindo governança, modelo de negócio, impacto ambiental, impacto na comunidade e com os colaboradores, que traz uma visão de mundo para a empresa alinhada com o sistema econômico equitativo, inclusive e regenerativo. E isso ajuda a empresa a aterrissar essa visão de uma maneira muito concreta, muito objetiva e numa linguagem comum, porque ela tem métricas que são comparáveis, são verificáveis, são críveis. E isso gera valor não só para a empresa, mas para os seus colaboradores, para os seus investidores, para os seus fornecedores e principalmente para os seus consumidores, que passam a ter agora uma opção responsável, consciente de consumo. Né? Então, acho que essa primeira contribuição de entender concretamente o lugar dessa empresa no mundo e como ela pode ser uma empresa melhor a cada dia é uma primeira contribuição. A segunda
a partir desse lugar da empresa no mundo, como é que ela contribui para a agenda global, né? Não tem nada mais importante nesse momento do que qualquer pessoa que estiver fazendo convergir o seu trabalho para a nossa agenda de 2030. 17 objetivos, 169 metas, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Essa é a Agenda 2030. Faltam 10 anos para a gente cumprir essa agenda. 5 anos já se passaram. Lembrando dos Objetivos de Milênio, nós fracassamos. Não há segunda chance para a gente fracassar com os ODS. E essa é uma agenda que custa 4 trilhões de dólares por ano para ser implementada. Isso pré-pandemia. Imagina pós-pandemia, com o impacto que isso vai ter. Em países emergentes, essa agenda custa 2,5 trilhões. É irreal pensar que cada governo ou a filantropia serão suficientes para implementar essa agenda. Se a gente não mobilizar, atrair o setor privado para implementar e, através das suas soluções inovadoras, conduzir essa agenda colaborativamente com o governo, com os estados e com a sociedade civil, a gente não vai alcançar essa agenda. Então, o Sistema B desenvolveu essa ferramenta de avaliação de impacto que aterriza de uma maneira muito concreta também as práticas dessa empresa em direção à Agenda 2030. E, por fim, a nossa contribuição também nesse momento, em particular, é mobilizar atores de mercado. O mercado não é feito apenas de empresas. Um dos principais atores de mercado são os governos. Quando a gente soma as compras públicas na América Latina, por exemplo, elas representam 20% do PIB da região. O governo é o maior ator de mercado que tem. Então, se a gente influenciar políticas públicas, como que fizemos ativamente em Mendoza, na Argentina, por exemplo, em que ano passado 2018, se tornou a primeira cidade na América Latina a adotar triplo impacto nas compras públicas, a gente pode mudar em alta escala a economia da região. Então, nosso papel está sendo mobilizar também atores de mercado como o governo, a gente está mobilizando também a academia. Hoje a gente tem 1.700 pesquisadores de 30 universidades em 20 países, gerando evidências para a economia de impacto, criando novos programas acadêmicos. A gente também tem atividades como as Cidades Mais B, que em 7 cidades no mundo está trabalhando para aterrissar essa nova economia a nível territorial, a nível de cidade, e assim por diante. Então, acho que essa tem sido um pouco dessa contribuição do Sistema B, mas concluindo, um dos principais pontos que eu vejo de oportunidade, que abre um espaço para a gente pensar, é em políticas públicas e políticas de mercado também, para que nunca, eu diria que nunca as pessoas estiveram tão abertas e ouvindo essas oportunidades de mudança, porque não é mais tempo de reforma incremental, é tempo de mudanças estruturais, e a pandemia nos trouxe essa oportunidade, vem do lado cheio do copo em meio à tragédia. A gente vê uma oportunidade porque nunca, talvez, a gente teria passado no Brasil uma renda básica emergencial, por exemplo. Talvez não nessa administração, mas isso aconteceu, né? E aí isso nos abre uma oportunidade para pensar quais são outras mudanças estruturais que a gente pode implementar nessa agenda em construção a essa nova economia mais inclusiva e regenerativa, né? Então, ao invés de fazer pacote bailouts, resgates, para a velha economia, combustível fóssil, negócios que concentram renda, por que não fazer pacotes que de fato vão promover, vão induzir, vão estimular a construção dessa nova economia num outro patamar de impacto e de escala? Então esse é um pouco o papel que o Sistema B tem feito aqui no Brasil, ali dentro do Ministério da Economia, promovendo vários debates nesse sentido. Uau, que maravilha! Está esquentando aqui. Inclusive, para quem não sabe, é gratuitamente que você pode entrar lá no site, tem um link ali de repente, Marcelo até já põe, para responder gratuitamente a empresa a essas questões, essa avaliação para saber a posição que já está a tua empresa nesses parâmetros aí do Sistema B. E eu estava aqui refletindo, porque eu estou no Condor Blanco, né, trabalhando, contribuindo no Condor faz uns 26 anos. E por muitos anos eu ficava assim, mas o Condor parece uma empresa filantrópica, porque tem um foco social, um foco ambiental, mas é uma empresa com fins de lucro. E eu ficava confusa assim, via que outras pessoas também ficavam.
Então, quando eu descobri o Sistema B, eu falei, esse é o tipo de empresa que o Condor Blanco é, né? Então, fico muito feliz e que pronto tenha todo o sistema legal no Brasil para as empresas poderem já desde a abertura ser esse tipo de empresa, né? E como o Jean uma vez falou, que um dia as empresas B sejam empresas A, não seja o plano B, seja o A. Muito bem. Agora a gente vai começar a trazer as perguntas que alguns aí já puseram no bate-papo. O Djalco já vai fazer a primeira pergunta. Se alguém mais quiser fazer pergunta, escreve no bate-papo a quem que é dirigida essa pergunta e qual que é a pergunta, tá bom? Então vamos lá, Djalco. Legal, pessoal. O pessoal está gostando? Comenta aí no chat, pessoal. Vamos participando aí. E agora a gente vai fazer essa rodada de perguntas. Então, para mais uns 20 minutos, máximo meia hora para a gente finalizar. Então, a primeira pergunta que a Líria colocou no chat é para o Thomas. E ela colocou como confrontar o capitalismo improdutivo com o capitalismo consciente. Essa é a pergunta da Líria, que é advogada e colocou essa pergunta. Thomas, contigo então. Eu acho que quando a gente tenta confrontar o sistema econômico, a gente só levanta poeira para conversas ideológicas. E eu sou muito contrário disso. A única contribuição nessa ideologia, eu falo o seguinte: socialismo foi um sistema excelente para distribuir riqueza, falhou na produção. Capitalismo, um sistema excelente para produzir riqueza, falhou na distribuição. O que acontece hoje? Tem um lado que tem uma peça do quebra-cabeça, o outro lado tem outra peça do quebra-cabeça. O que a gente não percebeu ainda, que a solução que está chegando é a solução que junta as duas peças do quebra-cabeça. Não adianta você achar que só o seu caminho é bom e só o outro caminho é bom. Enquanto a gente não se aproximar e mostrar, falar, nossa, encaixa aqui, a gente consegue produzir bem e distribuir bem. O que a gente está fazendo separado? Por que a gente não avança junto? Então, esse é o grande desafio. Então, em vez de você discutir ideologia ou sistema, discute o negócio. Como a sua organização, a sua empresa consegue afetar positivamente o seu ecossistema de negócio. E aí, Ótimo. Só uma dica que eu deixei aí se alguém quiser o livro Ativador de Negócios Conscientes, é um livro rápido de você resgatar essa intenção de trazer o seu negócio para a consciência de novo. Quer o impresso? Editora Volta é impresso. Quer digital? Está lá, entra no site www.cbactivator.cc. CC é de Creative Commons, uma base de compartilhamento de conhecimento coletivo. Ótimo, Thomas. Obrigado. Se puder colocar no bate-papo para a gente compartilhar aí nas redes também, né? E depois, quem ainda não está seguindo o Telegram do Condor Blanco, a gente vai colocar esses sites, referências lá no Telegram do Condor Blanco. Se alguém não está seguindo, depois é bom entrar lá no Telegram, que lá a gente tem essa rede de comunicação. Eu acho que deu uma travada ali no Telegram do Condor Blanco. Então, o pessoal aí já colocaram no bate-papo o link para você poder estar no Telegram do Condor Blanco e poder, assim, estar a par de todas as novidades. Então, eu vou fazer agora a próxima pergunta. Tem uma pergunta que foi feita aqui para o Marcel, que é a seguinte: de que forma os estados e seus respectivos governos são vistos como stakeholders nesse sistema? De que forma que os estados e respectivos governos são vistos como stakeholders nesse sistema? Bom, numa dimensão empresarial, a empresa, o governo é um stakeholder da empresa e é avaliada na avaliação de impacto B como um dos stakeholders, e a empresa ela é questionada sobre políticas que ela tem relacionadas à transparência, ao formato de medição desse impacto também e transparência com esse stakeholder, nesse caso com o governo. Mas não é esse eu não diria que aí tem um ponto especial do nosso trabalho. Um dos mais relevantes que eu diria nesse ponto é a atuação que a gente tem direto com os governos, ou melhor, com os estados, melhor dizendo, porque a gente
busca influenciar isso para que seja uma política de Estado e não de governos para a construção dessa nova economia. Então, como eu mencionei no meu ponto anterior, o governo é um ator econômico extremamente relevante. Então, o que a gente fez, assim, um exemplo que melhor aterriza isso, a gente pegou os 3 elementos de uma empresa B, o propósito, a responsabilidade e a transparência, e a gente consolidou na criação de um novo tipo legal de uma empresa. Começamos nos Estados Unidos, passamos em 39 estados, um tipo de empresa chamada Benefit Corporation. A Itália, há 3 anos, passou a Società Benefit. A Colômbia, ano passado, passou eu vi que tem algumas pessoas da Colômbia aqui. A Colômbia, o presidente Iván Duque sancionou recentemente a criação das sociedades de benefício e interesse coletivo. Há 2 meses, o Equador também sancionou a criação das sociedades de benefício e interesse coletivo. O estado de British Columbia, no Canadá, também as Benefit Corporation. O que isso significa, basicamente? A gente está influenciando, a partir das práticas do Sistema B, uma nova norma. A gente está influenciando uma mudança na regra do jogo, para que todas as empresas possam ter um caminho legal para se comportar como uma empresa B. Não precisa ser uma empresa B certificada, mas você pode se comportar como uma empresa B. E com isso a gente alinha os interesses desses negócios com os interesses da sociedade. Hoje tem mais de 15 países, além desses que eu mencionei, que já passaram a lei, que estão trabalhando no seu parlamento ou no seu congresso. Aqui na América Latina nós temos o Peru, que já tem um projeto no Congresso, a gente tem o Chile, a gente tem a Argentina, que está no Senado, e a gente tem aqui no Brasil um projeto que foi introduzido dentro do Ministério da Economia e está tramitando, então, do Executivo para o Congresso. Então, isso nos ajuda a institucionalizar, a criar uma identidade legal para essa nova economia. Se a gente não identificar esse novo setor na economia, isso não cria estrutura, isso não cria a infraestrutura para essa nova economia acontecer. Né? Então, com essa nova identidade, a gente acredita que a gente pode influenciar compras públicas, a gente pode influenciar a oferta de crédito, a gente pode influenciar até uma reforma tributária a partir do impacto. Né? Por que as empresas precisam pagar impostos somente pela geração e distribuição de riqueza? Por que também não considerar a externalidade, que hoje não é internalizada, do seu impacto social e ambiental? Para isso, precisa de métricas, e a avaliação de impacto B ajuda nisso. Então, isso tudo, toda essa relação que o Sistema B tem construído com políticas públicas, tem habilitado todo um ambiente institucional para uma nova economia, e como resultado disso, a gente também vê não só o governo como um stakeholder importante disso, mas o próprio mercado. Né? E aí a evidência disso foi que a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, foi a primeira bolsa no mundo a adotar os elementos do Sistema B no índice de sustentabilidade empresarial. Então, nesse momento, tem 30 empresas de capital aberto que movimentam 2 trilhões de reais em faturamento e que estão respondendo perguntas relacionadas ao Sistema B por conta da exigência da Bolsa. Então, você começa a ver o mainstream empresarial e do mercado de capitais a adotar esses elementos. E aí isso vai nos ajudando a construir pontes para a mudança do sistema econômico de dentro para fora. Uau, obrigado, Marcel, pela uma resposta bem completa, né? Até algumas pessoas já me perguntaram ali sobre a certificação do Sistema B. Entra no site, né, que foi compartilhado ali, que ali explica como que é feita a certificação, os pilares, né? Tem até um questionário lá. E agora eu gostaria de fazer uma pergunta para a Nara, que aqui do chat. Estão perguntando como é feita a participação dos lucros, no modelo da sociocracia. Se a Nara puder dar algum exemplo de como que é definido isso, Nara? Então, acho que primeiro esclarecer que a sociocracia, ela não define isso. Tá? O que ela te dá é a ferramenta de como que você vai decidir isso dentro da sua organização. Então, é o processo de tomada de decisão, né? Como é que é a governança, como é que é a parte operacional, como é a parte relacional dentro da sua organização para que você possa tomar esse tipo de decisão. Tá? Mas tem alguns modelos que são modelos afins, né? Que eu posso dar alguns exemplos aqui.
Então, por exemplo, uma coisa que a gente vem usando bastante, tanto na Sociocracia Brasil quanto na Bioinspiral, é o Money Pile. Né? Então, é um processo é um processo super apreciativo, em que você tem um montante a ser dividido e vai fazendo uma rodada, e cada pessoa vai falar sobre o quanto contribuiu para aquele projeto, para aquela receita, e o quanto que está precisando, qual a sua necessidade financeira naquele momento. Então, é bem para curar a ferida do dinheiro, e aquele dinheiro vai sendo partilhado até que chegue, né, numa proposta que seja consentimento de todos, e essa é uma forma de dividir. Um outro modelo que eu testei, e que inclusive no grupo do Reinventando eu fiz uma apresentação, é um modelo chamado Slicing Pie, que é uma forma de você fazer um capital social dinâmico. Então, a gente fala que a sociocracia é uma governança dinâmica. E o Slicing Pie, ele é um modelo de equity dinâmico, em que você tem uma série de fatores, né? Então, por exemplo, capital mesmo, dinheiro vale X vezes X. Horas investidas vale vezes 2x. Conhecimentos prévios, royalties, enfim, são vários os fatores que determinam o quanto que cada sócio vai levar da fatia do bolo, né? Então chama Slicing Pie, porque imagina, você tem lá a pizza, né? E você vai fatiar. E a cada ano isso vai ser computado e vai calcular uma forma de você distribuir aqueles dividendos de uma forma a equilibrar todos esses fatores. E isso já é combinado antes. Tá? Então, aqui trouxe só 2 exemplos que são afins, né? E dentro da sociocracia, o que você faria seria levar uma proposta e fazer uma rodada, né? 3 rodadas de esclarecimentos, rodadas de exploração e a rodada de consentimento, para verificar se alguém tem alguma objeção e vai melhorando aquela proposta até que todos consintam. Maravilha, Nara. Se combina muito bem. Eu tenho muita curiosidade de ver isso na prática, como é que é. Muito legal. Então, tem uma outra pergunta agora para a Tiane. E essa pergunta é a seguinte, Tiane: como é que entra o papel da espiritualidade na organização evolutiva TIO? Né? Que tem lá os níveis evolutivos, certo? Que o Frederic Laloux fala das empresas, até pelas cores, vermelho, amarelo, laranja, tal, verde. E essa turquesa, que é o próximo nível, a TIO, como é que entra a parte espiritual? Certo. Bom, em primeiro, assim, a gente poderia olhar para essa dimensão espiritual, né, em aspectos bastante diversos, né, desde a espiritualidade no sentido mesmo dessa essência maior e que guia a organização dentro desse seu propósito, né? Então, a gente entende, né, dentro desse novo nível de consciência, a gente entende dentro dessa transformação que está ocorrendo na evolução da humanidade a partir, né, enfim, desse cenário que vivemos nesse momento, em que a gente está sendo impulsionado para um novo nível de consciência, né? Já foi falado aqui que esse novo nível de consciência, né, o Thomas trouxe isso, ele vai além das polaridades, né? Então ele tem um encontro, né? Ele sai dessa coisa dual, né, de sim, não, ou eu tô com medo, ou eu tô com coragem, ou eu tô a favor, ou eu tô contra, para encontrar, para fazer um encontro de polaridade, do que faz sentido, do que funciona e criar esse algo novo, né? Então, assim, estou trazendo um pouco até da minha visão. Dentro desse novo nível de consciência, em que ele é integrativo, fica bastante evidente que o papel da espiritualidade, ele vem justamente para ajudar a fazer essa integração, né? E para oferecer esse espaço de contato constante com a essência do que essa organização traz, né? Então aqui
a espiritualidade ela está conectada com o propósito, com a essência da organização e com como a gente une essas pontas que hoje estão soltas e que estão distanciadas, né, a partir de um olhar regenerativo, a partir de um olhar sustentador da vida, a partir de um olhar que vai para esse aspecto, né, que sai da mente dual para ir para uma mente integrada, que autotransformadora, né? Tem um dos estudiosos aí das organizações e que também trabalha bastante com desenvolvimento humano, que é o Robert Kagan. Ele fala desse nível de desenvolvimento em que a nossa mente ela sai de ser uma mente socializada, que é a mente da grande maioria, né? Que a gente acompanha um pouco as tendências do que a sociedade aceita, para uma mente que vai subindo de nível de consciência até ela se tornar uma mente autotransformadora. Ela consegue, ou individual ou coletivamente, né, pensando numa organização, se olhar, né? Ela consegue se observar e entender se ela está sendo coerente com aquele propósito, com os princípios, né? Através das ações, através do dia a dia, se ela está sendo coerente com aquilo. E essa é uma mente que ela pode ela é plástica, né? Assim, ela consegue se transformar, ela consegue se olhar e trazer transformações. Então, o papel da espiritualidade está aí, em unir essas pontes, mas mais do que isso, em tangibilizar, né? Porque muitas vezes quando a gente traz a espiritualidade para o contexto organizacional, fica parecendo que é uma coisa um pouco descolada. Pera, parece que isso aqui não pertence a esse contexto. Mas quando a gente se vê em organizações que se entendem como sistemas vivos, a espiritualidade ela simplesmente faz parte. Ela é parte integrante desse sistema. E ela é a forma como o sistema consegue se olhar melhor e ser mais integrado. Né? E se tornar cada vez mais consciente e autotransformador a partir dessa consciência que vai crescendo. E isso a gente está falando de espiritualidade na prática, né? Como é que eu integro essa visão, esse lugar para as minhas reuniões? Como é que eu faço isso, espiritualidade, quando eu tomo decisão? Como é que eu faço isso quando eu vou compreender que tipo de produto que a minha organização vai colocar no mundo e o impacto que ela vai causar com isso? Como é que eu vou olhar para isso dentro de um aspecto sistêmico, né, dos meus stakeholders, do meu impacto, etc. Né? Então, acho que é um pouco isso. Uau, é um assunto muito profundo, né? Muito. Daria muito pano para manga. Enquanto você estava falando, Tiane, eu estava lembrando aqui o fundador do Condor Blanco, que é o nosso mentor, o Sr. Javan Solar, é muito visionário. E muitas coisas que ele falou muitos anos atrás a gente foi vendo acontecer. E há mais de 20 anos eu lembro que ele falou assim: no futuro as empresas vão ter pessoas que vão meditar. Profissionalmente elas vão ser meditadoras, né? Então elas vão estar meditando pelo sucesso dessas empresas, mas tem que ser empresas com valores e princípios, com propósito nobre, que vão fazer bem para o planeta. Não sei se já está acontecendo, talvez um pouquinho, mas é algo ainda futurista, ainda está futurista essa visão do Sr. Javan. Mas ele comentava de que com a meditação essas empresas iriam florescer e dar frutos assim com muito mais abundância, né? Muito interessante essa junção. Sem dúvida, a meditação ela é a base da base, se a gente for ver, né? Se a gente for olhar por esse prisma, porque ela faz justamente esse trabalho da gente conseguir se observar e a partir disso se transformar, né? Então, se isso acontecer coletivamente, melhor ainda, né? A Nara quer falar, Nara? Quer complementar? Só uma palhinha. Só para lembrar que, assim, dentro por exemplo, da teoria U, o Otto Scharmer faz todo mundo meditar, né? Não chama disso, mas todo mundo medita ali, né? Fazendo um curso a partir do MIT, né? Então, de um lugar super mainstream e consegue fazer todo mundo meditar meio que sem chamar disso.
No Dragon Dreaming também, que é uma outra metodologia com quem eu trabalho, a gente tem o Pinakari, né, que é uma escuta profunda. Então, todo mundo fecha o olho, respira, conecta com a respiração. Então, também são pequenas formas de introduzir um ritual dentro da organização, que é um ritual regenerativo, e não precisa chamar de meditação necessariamente. Claro, né? claro. Eu lembrei também, tem um programa do Google, né, desde 2007, de meditação. Muito bom. Então, já está acontecendo a visão. Gente, e eu quero aproveitar, bom, agradecer, estamos chegando já aos momentos finais e quero agradecer muito. Dá vontade, vamos fazer aqui uma imersão, algo turbinado. Não vai ser a última vez, é só a primeira de muitas. Já vou abrir, daqui a pouquinho a gente vai abrir para a mensagem final de cada um dos 4 convidados. Só antes tem uns recadinhos, né, Djalco? Então, o primeiro recado é o seguinte, gente. O Condor Blanco vai estar oferecendo agora em junho, a partir do dia 2, 3 de junho, um ciclo de aulas semanais no Zoom, mais privado, assim, do tema ousadia. Tá? Então, essa ousadia para se renovar, para se reinventar, né? Para esse novo tempo. Então, lá no Telegram que vai ser vão ser enviados os links, no Telegram Tribo Condor Blanco. Então, é algo assim para não perder, tá por dentro. Aulas ousadia. E outro recado, Djalco, qual que é? Outro recado é que dia 20 de junho a gente vai ter o Festival Ousadia Radical, que é um sábado, 100% online, com Surjava, Sol e muitos convidados, assim, um dia todo de palestras e atividades, né? E aí pelo Telegram do Condor Blanco também as pessoas podem fazer a sua inscrição. Quem já está inscrito, coloca aí no chat. Eu já estou inscrito Já no chat puseram um link para se inscrever no festival. Ah, tem aí? Então, já estou inscrito. Aí o Ranger vai botar de novo o link aí para quem quiser se inscrever. E vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos marcar esse momento com uma foto grupal, né? Nos seminários a gente... Foto grupal, aquela foto com certificado, né, Maxuri? Faz tempo que a gente não faz. Todo mundo, pessoal, pega aí uma câmera aí. Na verdade, todo mundo vai tirar uma foto para botar no Instagram, gente. Bota aí a foto e depois marque aí o Condor Blanco no seu Instagram, que a gente faça aí algo fantástico para que todo mundo sinta parte dessa tribo maravilhosa. Bom, Mac, então era isso. Bom, tem uma outra coisa que eu quero falar, Djalco. Como teve muitas perguntas que não, né, várias outras perguntas não puderam ser respondidas, então tive uma ideia aqui, enviar depois no WhatsApp ali para os nossos convidados, e aí a gente pegar as respostas e botar lá no canal do Telegram ou no Instagram do Condor, aí a gente avisa como vai disponibilizar. Pode ser? Tudo jóia? Então, vamos abrir aqui para a mensagem final dos nossos convidados e aí depois a gente faz o encerramento. Então, quem quer começar? Aí, Tiane. Obrigada, queridos. Eu quero começar porque até eu vou pedir licença para vocês, porque eu vou voltar para a festa de transformatura, né? Que daqui a pouco acaba. Então, eu dei uma fugida para vir aqui, mas vou voltar para lá. Então, eu tenho como inspiração, assim, tenho me inspirado muito ultimamente em diversas leituras e estudos também a respeito de economia propriamente, de novos modelos econômicos que estão surgindo aí, né, como o trabalho da Kate Raworth, da Economia Donut, entre outras coisas. E, assim, a gente escuta de tudo, né? Escuta desde que a humanidade não deu certo até coisas, poxa, a gente está fazendo tanta coisa interessante. Quando eu olho para isso, eu vejo que, assim, né, se a gente, mesmo por esse olhar, né, de que talvez muita coisa não deu certo, está sendo a oportunidade para a gente fazer esse novo acontecer. E eu tenho visto isso acontecer em comunidades locais, eu tenho visto acontecer, né, a gente acompanha aí Sistema B, o Thomas, o Capitalismo Consciente, organizações.
pela dor ou pelo amor, né? Assim, a gente está sendo empurrado para esse novo. E assim, a gente na cuidadoria, a gente sempre faz uma pergunta para as pessoas, e eu queria deixar essa pergunta para todos aqui, né? Como uma reflexão, né? Talvez não uma pergunta para responder hoje ou amanhã, mas para ficar aí no radarzinho, assim, né? Que é quando você olha para a sua vida e para você, do que você está cuidando, né? Ou do que você quer cuidar, do que você cuida. Porque quando a gente cuida, a gente coloca valor, né? Às vezes, se você pergunta para uma pessoa, sei lá, que trabalha numa empresa e ela fala assim, eu sou o financeiro dessa empresa. Tá, mas o que você faz? Ela vai falar, eu faço investimento para a empresa, eu, né, pago as contas da empresa, eu vou tomar decisões a respeito do dinheiro dessa organização. Mas se você pergunta para ele do que ele cuida, provavelmente ele vai pensar melhor, né? E talvez ele vá olhar, poxa, eu cuido de garantir que essa empresa tenha uma saúde financeira, eu cuido de garantir que essas pessoas que estão aqui recebam seus salários adequadamente. E a partir desse olhar, a gente pode olhar também, tá, mas como é que você cuida para dentro, mas como é que isso que você faz aqui dentro pode ajudar essa empresa a cuidar melhor do mundo lá fora, né? Então, deixo essa perguntinha para vocês. Agradeço profundamente a companhia de vocês, obrigada. E fico à disposição para responder perguntas. Uma boa noite a todos. Até mais. Valeu, Tiane, obrigado. Ei, todo mundo, gente! Tiane, põe teu contato aí para o pessoal que queira te contatar aí, se quiser. Já coloquei, já pus no beleza. chat. E põe o Instagram também para o pessoal poder seguir. Boa transformatura. Tá, é só entrar na @cuidadoria. Beijo, gente. Até mais. Beijo. E agora quem quer falar? Eu sabia que era o Thomas. Bom, pessoal, queria agradecer, né? Acho que a grande transformação começa de dentro para fora, de cada indivíduo. Eu lembro quando eu trabalhava nos Estados Unidos, antes de voltar para empreender no Brasil, eu cuidava da minha equipe de projeto de uma maneira muito mais consciente e a gente se protegia. Passou 2 anos, todo mundo queria trabalhar comigo, ninguém sabia por quê, né? Mas você viver valores, a gente consegue hackear o sistema de dentro para fora também. Você não é o líder, não é o dono da empresa, começa a mudar. Quando as pessoas perceberem que o seu desempenho da sua área é diferenciado, é extraordinário, as pessoas vão falar, o que está acontecendo ali? Vai chamar atenção. A gente vai chamar atenção e mudar através de exemplo de uma área, de uma organização, de uma comunidade e dos sistemas de governo. Então, esse é o convite que eu deixo para vocês, ativar essa intenção de empreender com consciência e ativar desde o propósito pessoal para um propósito organizacional. Uma organização é uma maneira de ampliar o impacto do seu propósito. O propósito da Conscious Business Journey é acelerar a transformação para um ecossistema de negócios conscientes. Então, todas as iniciativas que faz, publica, conteúdo, treinamento, desenvolvimento, é para ajudar mais pessoas a acelerarem o nosso movimento. Promover Sistema B é outra ferramenta que a gente usa para mudar o nível de consciência. Obrigado. Maravilha. Valeu, Thomas. Gratidão. Gratidão, Thomas. Põe uma reação aí, pessoal. Um aplauso, um joinha. Então vai a Nara agora para intercalar homem e mulher. Vamos seguir, né, com a ordem original. Eu acho que eu gostaria de terminar respondendo uma pergunta aqui da Lilian, que ela colocou aqui no chat, e também deixando uma ferramenta, né? Porque eu acho que a resposta para ela é implementa a sociocracia, né? Deixa eu ver se eu acho ela aqui para ler a pergunta e agora sumiu. Mas eu acho que uma ferramenta que pode ser interessante para vocês levarem, né, como presente, né, eu diria assim, como um passo elegante que vocês podem tomar para começar esse processo, seria as rodadas. Falava que não estou achando mais a pergunta dela. Achei. Sobre autogestão,
vemos com certo receio de expor sua opinião ou suas ideias. Como apoiar ou gerar um espaço onde as pessoas se sintam mais à vontade para se posicionar, se empoderar, né? Então, eu diria assim, para vocês levarem uma coisinha, né, da sociocracia, são as rodadas. Então, o que são as rodadas? A rodada é você buscar, através de uma facilitadora, num encontro, numa reunião, gerar equivalência. Então, cada pessoa tem a sua vez de falar. Quando a gente tem uma conversa livre, acontece de as pessoas que têm mais privilégio, têm mais poder estrutural, né? Então, aquele estereótipo do homem branco, né, que costuma cortar as mulheres e falar mais alto, acaba sendo naturalmente quem fala mais. E as pessoas que não estão nesses lugares de privilégio, ou não estão acostumadas a tomar decisão, a participar, a dar sua opinião, acabam ficando mesmo mais retraídas. Então, quando você faz uma rodada, você institui isso, né, como um ritual dentro da reunião, em que a gente vai chamando o nome de cada pessoa, e na reunião virtual vai chamando mesmo. Todo mundo tem vez. Então, aquela pessoa, ela sabe que aquele é o momento dela falar. E a pessoa que está mais acostumada a falar e que acaba ficando ansiosa, ela vai ficar um pouco mais calma, porque ela sabe que a rodada vai chegar nela também. Então, ela também vai ter a sua vez de falar. Então, você consegue equilibrar aí um pouco mais esse lugar de fala, esse poder de fala, né? Essa voz de todo mundo, simplesmente fazendo uma rodada. Então, só queria terminar assim com uma ferramentazinha simples que vocês podem levar e que dá para implementar já na próxima reunião que vocês tiverem. É isso. Eu vou deixar meus contatos aqui também. Oh, gratidão, maravilha! E agora, então, Marcel. Deixei meus contatos aqui também na caixa de texto. Gratidão a vocês por articular essa conversa e por criar esse espaço que pessoalmente me oxigenou bastante. Não está sendo fácil essa pandemia, né? Eu estou na minha 12ª semana de quarentena, absolutamente sem sair de casa. Assumo que muitos de vocês também. Então, acho que eu queria encerrar assim, celebrando esse encontro e estar aqui às 9h31, horário de São Paulo. Eu sei que tem pessoas de outros lugares. É muito, muito bacana a gente estar nessa conversa. Eu tenho certeza que está sendo um momento muito difícil individualmente para todo mundo, né? Isso exige muito cuidado mental, emocional, espiritual para cruzar por esse momento difícil que a gente vive como indivíduos e como sociedade. Então, ter espaços como esse, criados com essa intenção que eu sinto, com essa energia que eu sinto nesse grupo, seguramente vai trazer ainda mais resiliência, resistência e responsividade também para cada um aqui poder responder no seu papel, no seu lugar no mundo, a essa crise que a gente está vivendo. Existe um novo mundo, ele já existe, já está acontecendo. O que a gente viu aqui, alguns casos, só evidenciam isso, né? Essa nova economia mais inclusiva e regenerativa, ela já existe, já está acontecendo, e que isso seja uma pílula de esperança em meio a um mundo bastante incerto e que nos gera alguma ansiedade, mas tenho certeza que com espaços como esse a gente vai construir ainda mais uma rede de proteção social, individual e coletiva também, para a gente poder acelerar a construção dessa nova economia. Então, eu queria agradecer, celebrar esse espaço e colocar o Sistema B totalmente à disposição para cada um poder utilizar das ferramentas para servir a essa nova economia. Então, já deixei meus contatos ali, tá bom? Super obrigado. Aê, pessoal, todo mundo põe aí gratidão, Marcel, gratidão, Thomas, Nara, Tiane, e vamos finalizando esse encontro fantástico, né, que, como o Marcel falou, um espaço de esperança. Isso aqui é um espaço de esperança, quando a gente vê que dentro de toda essa crise a gente buscar coisas positivas, foram isso, né, reavaliar as organizações, reavaliar a nossa vida, apoio ao meio ambiente, essa solidariedade, as parcerias se aproximaram
cada vez mais, né, seja no mundo online. E queremos agradecer a todos os convidados, a presença de todos que estiveram aqui, agradecer a Surjava e Sol por criar esse espaço, esse projeto chamado Condor Blanco, que é um projeto de todos dessa tribo maravilhosa. E agradeço também a essa honra de estar nesse encontro com pessoas tão maravilhosas. Obrigado pela oportunidade de servir. Maksuri? Que maravilha! Poxa, gente, meu coração está pleno aqui, feliz, coração de beija-flor, assim, tuc-tac, 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 tuc-tac. E volto a dizer, visualizo e sinto aqui todos nós na Montanha do Condor Blanco em janeiro juntos, pessoalmente, presencialmente, lá nos Andes, em volta da fogueira, com Surjava e com a Sol, compartilhando e celebrando, contando histórias. E, então, agradecer muito aí por aceitar o convite, né? A vocês quatro, agradecer Condor Blanco por essa oportunidade, agradecer ao Djal com grande dupla, agradecer até ao Cando, que foi o primeiro evento que eu fui do Condor Blanco, há 26 anos atrás foi com ele. Agradecer a todos vocês pela sua presença aqui, e a tribo aqui no coração. Então, para a gente finalizar com chave de ouro, vamos abrir aqui, vou pedir para o Ranger abrir os microfones de todo mundo e todo mundo fazer um e, um om, algum som, um mantra. Eu sou energia. Gratidão. Maksuri. Palma de palma agora. Até a próxima.